O que estava lá dentro é a coisa mais horrível que meus olhos já viram em toda a minha vida. Uma cabeça humana mexendo a boca, falando comigo, falando comigo. Desta vez, comunidade, vocês vão ouvir sete relatos extremamente macabros que eu não quero que deixem de sugerir para vocês. São um pouco pesados, são gráficos, e este é um daqueles episódios que eu preferiria que vocês não ouvissem. Se houver crianças por perto ou se você for sensível, não tem problema se não ouvir este episódio. Nos vemos no próximo, se decidirem ficar, estamos juntos nessa. E pouco a pouco, pela manhã, vamos atravessar essas 7 histórias até sobrevivermos a elas. Algumas serão histórias muito estranhas, bizarras, histórias que vão incomodar vocês, que eu prometo não vão deixar vocês dormirem. Você tem 10 segundos para ir embora e assistir algo mais tranquilo, porque estamos prestes a começar. Você está ouvindo Relatos da Noite? 5, 4, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 3. A seguir está uma história que tentei esquecer por muito tempo, mas nunca consegui. Compartilhei ela poucas vezes. Cresci em um bairro perto do aeroporto de Manágua, na Nicarágua. Naquela época era ainda mais solitário do que agora. Um bairro tranquilo, sem mais movimento além daqueles que moravam ali, em casas pequenas e humildes, perto do lago Jolotlã. Andava com garotos mais velhos que me levavam para jogar beisebol, pois não havia outras crianças da minha idade na rua. Por isso tive que me aventurar com eles. Tanto tempo, tantas vezes, quando faziam coisas de gente grande, como procurar em casas abandonadas qualquer coisa que pudessem levar. Às vezes, andávamos quilômetros seguindo a margem do lago para ver o que encontrávamos nessas saídas. Numa noite que estava mais quente do que o normal, quando percebemos, já tinha passado muito tempo, estava muito tarde, quase 10 horas. Eu já tinha passado muito do meu horário de voltar, e mesmo estando longe e com medo de voltar sozinho, precisava retornar o quanto antes, porque eu sabia que ia me dar mal. Se meu pai chegasse em casa antes de mim, minha mãe já estaria muito preocupada comigo, e isso me importava, claro. Mas se meu pai chegasse e não me encontrasse lá, eu não fazia ideia de como ele ia reagir. Nem comigo, nem com minha mãe, que me deixava andar com más influências, dizia meu pai. Por isso comecei a correr pelas ruas escuras, até que cheguei a um terreno grande, cercado, com arame farpado no meio. Havia uma casinha que me dava medo, e que meus amigos diziam que já tinham explorado uma vez, mas nunca mais voltaram a entrar. Como eu estava com pressa, decidi pular a cerca, cortar caminho por aquele terreno, qualquer coisa para ganhar. Alguns minutos... À noite, Enquanto corria em frente à casa, algo falou comigo. Eu ouvi uma voz, uma serpente, uma não é possível. É uma voz. Uma voz estranha que eu não entendia. Até hoje. Não sei por que eu parei, algo não estava bem comigo, eu não tinha controle de mim, não é? A um passo da entrada havia uma mala muito velha, de couro. Tive a necessidade de olhar ali como se fosse encontrar dinheiro ou algo assim. Lembro que meu corpo se moveu sozinho para frente, como se eu já não o controlasse. Eu me aproximei da mala, abri ela. Aqui ele os teve. Aqui... O que havia ali dentro? É a coisa mais horrível que meus olhos já viram em toda a minha vida. Uma cabeça. Uma cabeça humana. Mexendo a boca, falando comigo.
Dei 2 passos para trás e caí, minhas pernas dobraram, senti que não conseguia respirar. O calor da noite era insuportável. E enquanto eu continuava ouvindo a voz dentro da mala, ouvi mais 2 se aproximando. Eram Randall e José, 2 dos meus amigos, que tinham decidido voltar comigo para cuidar de mim, que tinham conseguido me ver. Entrando no terreno, eu apontei para a mala, eles olharam como puderam, me levantaram e me carregaram até sair dali. Até que consegui andar, até que minhas pernas responderam. Me levaram para casa e quando meu pai saiu bravo, eles saíram correndo. Ele saiu furioso com um taco de beisebol e, pelo jeito que cheguei, achou que eu estava bêbado ou algo assim. Ele sempre esperava o pior deles. Acho que ele me deu um tapa, não sei. Eu não conseguia parar de pensar no que tinha visto. Não conseguia parar de repetir que estava falando, que aquela coisa estava falando comigo de alguma forma. Expliquei para o meu pai o que vi, onde ele deve ter me visto. Foi tão ruim que ele foi conferir se era verdade. A polícia chegou rápido, o que eu vi era real, mas já fazia muito tempo ali, quase não restava mais nada além de ossos. Disseram que eu imaginei que ela falava comigo, mas eu me lembro que pude ver os olhos dela, que a vi se mexendo, que vi os lábios roxos dela se movendo, falando comigo. Eu me lembro. O que ouvi é uma das poucas memórias das quais não sinto falta da minha bela Nicarágua. Meus 2 primos e eu estávamos na 5ª e 6ª série do fundamental quando nos deixaram na casa deles. Naquela noite, meus pais me acordaram dizendo que precisávamos ir embora. Chegamos na casa dos meus primos e me deixaram lá, eles já estavam me esperando. Meus pais e os deles saíram apressados dizendo que precisavam buscar algo muito importante, que não nos preocupássemos, que logo estariam de volta. Eu estudava na escola dos meus primos, então nos vimos poucas horas antes. Estávamos muito cansados, mas não sei por que não conseguíamos dormir, só estávamos assistindo TV sem conversar. Tínhamos uma sensação estranha, como se algo ruim estivesse realmente acontecendo, como se algo estivesse se aproximando de nós. Uma sensação estranha. No peito, nas costas, meu corpo não parava de tremer, meu corpo. Ouvimos batidas lentas na porta, muito lentas, quase como se fossem um eco, não, como quando alguém que você conhece bate. O pior foi que bateram na porta, atrás de nós, na porta da casa. O jardim dele era grande e tinha um muro alto que não deixava ver nada da rua, então alguém estava dentro do quintal. Meu primo mais velho olhou por uma das janelas, mas não conseguia ver nada. Começamos a duvidar se realmente tínhamos ouvido ali, se tínhamos imaginado, ou se era um som distante que parecia ter sido ouvido lá dentro. Mas não tínhamos coragem de abrir. Não íamos fazer isso, parecia que não havia ninguém. Olhamos por baixo da porta e não dava para ver nada. Tenho que dizer que meus 2 primos, naquela época, estavam um pouquinho acima do peso. Então me ofereci para sair pela porta dos fundos, dar a volta correndo pelo quintal e confirmar se tinha alguém lá fora ou não. Tive que convencer todo mundo. Estávamos com medo. Mas naquele momento eu já estava me convencendo de que tinha sido imaginação, que não tinha nada de estranho. Saí pela porta dos fundos, meus 2 primos ficaram lá esperando, como se fosse para não me deixar completamente do lado de fora. Eu sozinho dei alguns passos, só alguns passos, quando vi algo em uma das janelas laterais, alguém estava espiando a casa. O que vou descrever é 100%. O que eu vi era uma mulher de preto, mas o vestido parecia uma espécie de trepadeira de tiras pretas que saíam da cabeça dela, parecia pesado. E ela virou, me olhou. A única coisa que posso dizer é que era como
como uma caveira, com pedaços de pele ainda escondidos entre os ossos. Gritei bem alto. Um dos meus primos me puxou pela mão para me colocar para dentro e nós três começamos a chorar. Eles me perguntavam o que eu tinha visto lá fora, porque eles, graças a Deus, não chegaram a ver. Eu dizia para eles que era uma senhora. Espiando para dentro da casa, ligaram para uma senhora próxima. E eu me lembro muito bem como meus primos diziam que era uma bruxa querendo entrar. Eu sabia que era algo pior, eu podia sentir isso. Poucos minutos depois, 2 vizinhas chegaram e saímos correndo com elas para a rua. Uma delas entrou para verificar, mas não encontrou nada de estranho no quintal. Elas não acreditavam no que ouvimos, não acreditavam que alguém queria entrar, e isso que eu nem contei como ele parecia. Minha mãe chegou em casa algumas horas depois e nos deu uma notícia terrível. Meus avós tinham morrido. Depois de alguns dias, soubemos que eles mesmos tinham decidido isso, ou pelo menos parecia. Eles se trancaram e abriram o gás. Foi algo que devastou a família. Como costuma acontecer, todos sentíamos que poderíamos ter feito algo a mais, que poderíamos ter dito algo a mais, mas não fizemos. Não há tempo. Os avós tinham se afastado muito da família cada vez mais até aquele momento. Começaram a ver o que aconteceu com eles naquela noite, lá na casa dos meus primos. Eu sei o que vi e vocês também devem imaginar. Já é uma visão assustadora, mas ao mesmo tempo, quando eu me viro para olhar, não sei, também senti uma calma muito estranha. É o mais perto que já estive da morte. Olá, comunidade, sou Marisol e quero contar uma história para vocês. Nunca gostei de deixar meu filho dormir fora de casa quando era pequeno, mas daquela vez não vi nada de errado. Era na casa do primo dele, da família, da esposa do meu irmão, e eu confiava. Ele tinha uns 10 anos naquele dia, quando estávamos lá. Ele estava muito inquieto, ansioso, mas de bom humor. À noite eu o deixei, quando ele me pediu permissão para dormir na casa do primo. Meu irmão não estava, nem os pais da minha cunhada, só ela e o filho dela. Achei que seria bom para eles não ficarem sozinhos numa casa tão grande. Dei um beijo nele, falei para ele se comportar direitinho e voltei para casa tranquila. Não senti nada estranho, nada que me avisasse que algo ia acontecer. Na manhã seguinte, bem cedo, minha cunhada me ligou. Não a ouvi como quando algo grave acontece, mas também não parecia normal. Ela me disse para eu ir buscar meu filho, que era melhor eu passar lá para pegá-lo, e eu saí naquele momento. Ao chegar, vi meu filho na cozinha com uma xícara de leite com chocolate. Ele não estava chorando, mas dava para perceber algo estranho no rosto dele. Ele não me olhava diretamente. Perguntei se ele tinha dormido bem e ele disse que sim, mas falou meio que duvidando. Minha cunhada me levou a outro quarto para conversar e fechou a porta. Ela me perguntou se meu filho andava enquanto dormia. Eu disse que não, que ele nunca tinha feito isso. Então ela me contou o que tinha acontecido. Ela contou que de madrugada, ao checar as crianças, não achou meu filho no quarto onde ele dormia. Ela achou que ele estava com o primo, mas não estava. Procurou por ele em todo lugar. Até que abriu o único quarto que ninguém usava naquela casa e lá estava meu filho dormindo na cama. Eu conhecia a história daquele quarto, sabia perfeitamente qual era, sabia que não era usado e sabia o motivo. Esse era o quarto da irmã dela, da irmã mais nova da minha cunhada, uma jovem que havia morrido de uma parada cardíaca enquanto dormia, algo extremamente estranho para uma garota de 17 anos. A cama continuava lá, ninguém mexeu, nunca ninguém entrava lá, nem mesmo para limpar. Perguntei para minha cunhada se alguém tinha colocado meu filho lá, se era uma brincadeira dos primos, se alguém tinha se enganado. Mas ela me disse que não, que ninguém tinha chegado, que só ela tinha levantado durante a noite.
Quando conversei com meu filho, ele me disse algo que até hoje é difícil para mim repetir. Ele me disse que acordou naquela cama, que sabia que não era a dele, que o quarto era diferente, que tinha um cheiro estranho. Ele me disse que ouviu alguém respirando, alguém que estava deitada ao lado dele, mas não gritou, não se levantou nem pediu ajuda. Ele me disse que sentia que se mexesse, algo ia acontecer. Ele nunca tinha falado comigo assim, nunca parecia um adulto. Me descrevendo tudo. Fomos embora imediatamente, demoramos muito tempo para voltar a visitá-los lá. Durante anos fui me convencendo de que tinha sido um pesadelo, algo que minha mente inventou, algo que eu mesma quis acreditar. Mas com o passar dos anos, meu filho me confessou algo mais. Ele me disse que aquela respiração não parecia ameaçadora, que não era violenta, que era tranquila, como quem já não estava mais acostumado a dormir ali. Desde então, mesmo agora que ele tem 18 anos antes de dormir, eu passo para ver se está tudo bem com ele. Que eu tenha ficado olhando da porta do quarto dele só para ter certeza de que não havia nada deitado ao lado dele. Comunidade, lembrem-se de nos enviar suas histórias para o e-mail paradanoite@gmail.com para que possamos ler e, se possível, contar o mais rápido possível. Lembrem-se de que não existe nenhum outro canal onde postamos histórias. Nenhum, nada. Todos aqueles que aparecerem com variações do nosso nome aqui no TikTok, aqueles que vocês ouvirem com a minha voz contando histórias que já foram contadas aqui, mas com outro nome, evidentemente são piratas. Por favor, espalhem a notícia, principalmente porque estamos vendo que pedem dinheiro, pedem doações, dizem que é para continuar criando conteúdo. Mas lembrem-se que em Relatos da Noite, jamais vamos pedir algo assim. Jamais vamos pedir doações de nenhum tipo. Mas deixem-me dizer que sim. Tem outro projeto, embora não seja sobre histórias, é o Videoclube da Meia-Noite, um podcast onde participo falando sobre nossos filmes de terror favoritos nesse projeto. Sim, vão lá nos seguir, vou deixar o link na descrição e contem pra gente. Qual é o seu filme favorito? Seguimos com mais histórias esta noite. Olá, comunidade, prefiro não dizer meu nome, mas quero contar algo que aconteceu na minha família e que até hoje continuamos comentando. Quando conseguimos nos reunir, meu pai morreu de forma muito repentina. Não foi um fato violento, mas sim inesperado, um acidente com sua caminhonete em uma noite de chuva. Quando nos avisaram, tudo ficou confuso. Ligações, choro, gente chegando em casa, decisões rápidas. Nessa noite ninguém dormiu. Minha mãe, minha irmã e eu ficamos em casa, esperando amanhecer para irmos à funerária e começarmos com os trâmites do velório. Quem já passou por isso sabe que as mortes também envolvem muita burocracia. Às vezes, as pessoas nem têm tempo de sofrer porque estão ocupadas fazendo os trâmites necessários. Eram mais ou menos 3h30 da manhã quando o telefone de casa tocou, o telefone fixo. Isso já era estranho, porque quase ninguém tinha esse número, e mesmo quem tinha, já não ligava mais para lá. Minha mãe atendeu achando que era algum parente que soube agora. Eu estava olhando para ela e ela não disse nada, no começo só ficou escutando. Depois disse: "Bem, eu estava em alguns passos dela e podia ouvir perfeitamente o que saía do fone. Não havia vozes nem barulho, só uma respiração lenta, profunda, como a de alguém dormindo." Minha mãe voltou a dizer: "Bem", e a respiração continua igual, constante, sem pressa. Achamos que era uma brincadeira, algum amigo que não sabia o que dizer, algum parente ligando por engano, e minha mãe desligou. O telefone tocou de novo quase imediatamente. Dessa vez fui eu que atendi, não disse nada, só escutei
Era a mesma respiração, não parecia ruim e também não parecia ofegante nem mecânica. Era normal, normal demais, como se alguém simplesmente tivesse o telefone por perto enquanto dormia. Desliguei e desconectamos o telefone da parede. Nós três nos olhamos sem dizer nada, não comentamos o que sentimos naquele momento, tínhamos outras coisas na cabeça. Mas alguns minutos depois, o celular da minha mãe vibrou, número desconhecido. Ela atendeu pensando que era da funerária, mas ninguém falou e a respiração pôde ser ouvida novamente. Minha mãe desligou e largou o telefone na mesa como se queimasse sua mão. Na manhã seguinte, enquanto resolvíamos pendências, minha irmã percebeu algo. O número que tinha ligado para o celular estava salvo no telefone da minha mãe, não com um nome, só com um número, mas reconhecemos que era o número do meu pai. O mesmo que ele usava há anos, o mesmo que estava desligado desde que ele morreu, o mesmo celular que estava naquele momento dentro da jaqueta dele, em algum lugar da funerária. Pensamos que podia ser um erro do sistema, algo técnico, alguma ligação programada ou algo assim, algo que a gente não entendia. Mas esse número ligou de novo, poucos minutos antes de começar o velório. Ali é onde posso garantir que ninguém mais tinha aquele aparelho, onde ficou claro para mim que ninguém mais estava usando ele para ligar. Porque já estávamos com ele, porque naquele momento já tínhamos deixado ele na minha casa. Não tivemos coragem de atender essa última ligação. Olá, comunidade de relatos. A história é curta, mas espero entreter vocês. Quando eu tinha 17 anos, minha avó faleceu. Já se passaram mais de 15 anos desde então e a casa ficou fechada por muito tempo. Ninguém entrava lá só para limpar, até que minha mãe passou a usar a casa. Um dia, ajudando ela a tirar coisas velhas, encontrei uma caixa com fotografias. E um rolo de filme não revelado. Era um rolo antigo, daqueles que quase não se usam mais, de uma marca que já deixou de existir há muito tempo. Não tinha data nem anotações, só estava ali, usado. Levei para revelar por curiosidade. Para começar, eu nem acreditava que ainda fosse possível, e se fosse, não acreditava que ainda guardasse as fotos que foram tiradas. Eu não esperava nada importante, mas quando vi as fotos que saíram, algo não me agradou desde a primeira. O que era uma mulher de costas? Não era a mesma foto repetida. Eram lugares diferentes da casa da minha avó. O corredor, a cozinha, a sala de jantar, o quintal. A mulher aparecia sempre de costas, sempre com um vestido preto, a mão esquerda levantada para o lado e a direita para baixo, com 2 dedos esticados. A postura era exatamente a mesma em todas as fotos. Não dava para ver o rosto dela, nunca. A luz era ruim, como se as fotos tivessem sido tiradas à noite. A última fotografia foi a que mais me pareceu estranha. Era uma janela que dava para o jardim, nada mais. Eu a reconheci imediatamente, mas nessa imagem não havia ninguém. Só a janela aberta à noite e a escuridão lá fora, nada mais. Dias depois, fui até aquela casa visitar minha mãe, que agora estava lá. Já estava anoitecendo quando passei pelo corredor onde fica aquela janela. Sem saber porquê, parei e fiquei olhando para o jardim. Por um segundo, achei que vi a mesma figura, a mesma silhueta, mas agora de frente no jardim. Não consegui distinguir o rosto, não consegui distinguir nada. Só senti que alguém estava ali. Acendi a luz lá fora. Imediatamente não havia nada, o jardim estava vazio.
Nunca entendi quem era a pessoa que aparece nessas fotografias. Ninguém na minha família se lembra de alguém assim. Ninguém reconhece o vestido nem a postura. Não sabemos quem é, mas não queremos nunca mais vê-la. Esta história é anônima por razões que vocês já vão entender. E é porque envolve umas armas que meu pai tinha em casa sem permissão. Tinham sido do meu avô, que precisava delas na fazenda, uma espingarda e um par de rifles, mas meu pai nem sequer se lembrava da fazenda. Isso sim, ele gostava de caçar. A gente ia para a serra e, depois de pegar estradas de terra por algumas horas, tirávamos as armas de onde ele escondia no carro e íamos caçar. Bom, caçar é modo de dizer, porque nunca acertamos em nada. Acho que as miras já estavam tortas ou que a gente era ruim mesmo. Mas o que quero contar aconteceu em uma dessas viagens de caça com meu pai, quando já tínhamos chegado a um ponto da serra que a gente gostava muito. De lá dava para ver todo o caminho, dava para ver a cidade, dava para ver onde deixamos o carro e bem ali vimos que uma viatura chegou e parou ao lado do carro, como se estivesse revistando. Ficamos preocupados, claro, era ilegal caçar, ter as armas, então decidimos esperar um pouco antes de voltar para não precisar deixar as armas escondidas ali. Com sorte, os policiais iriam embora em pouco tempo, mas o tempo passava e eles não iam, dava para ver de tão longe. Só víamos os dois carros naquela estrada de terra deserta. Não conseguíamos ver o que os policiais faziam, mas parecia que imaginavam nossas ações e decidiram nos esperar. Quando anoiteceu, finalmente eles foram embora, e assim que isso aconteceu, tentamos descer rápido, ia ser muito difícil encontrar o caminho de volta. Assim, os galhos batiam no nosso rosto, perdemos a trilha por onde subimos, só caminhávamos e caminhávamos na direção em que achávamos que o carro estava. De repente, meu pai, que ia na minha frente, viu algo ao longe, alguém que caminhava em nossa direção. Os policiais, com certeza, decidiram nos procurar. Meu pai viu uma árvore ao nosso lado, grossa o suficiente para nos sustentar os dois. Ele perguntou se eu achava que conseguiria subir, e eu disse que sim, e nós subimos. Fomos o mais alto que conseguimos. Meu pai me disse para subir um pouco mais, mas aí senti que o galho onde eu estava prestes a quebrar, e meu pai tentou segurá-lo. Nesse momento, ouvimos que estavam andando embaixo da gente. Ficamos em completo silêncio, olhando para baixo. Tinha lua cheia, por isso conseguimos vê-los. Não eram policiais. Juro para você que embaixo da gente estavam andando 4 figuras arrastando os pés. Pareciam literalmente saídos das tumbas. Seus crânios corroídos pelo tempo, suas roupas, sua pele podre. Eu me lembro deles como aqueles filmes de mortos-vivos que eu assistia. A adrenalina era tanta que eu não desmaiei de medo. E assim que eles se afastaram, descemos com cuidado para não fazer barulho e continuamos até o carro, que já estava perto. E quando chegamos até ele, meu pai dirigiu em silêncio e depois me perguntou: "O que você viu? O que você viu?" Eu disse. Ele fez uma careta como se achasse que eu não os vi. Eu perguntei o que eram e ele disse que não sabia. Eu nunca tinha visto um fantasma. Será que são assim? Ele perguntou sem esperar resposta. Quando chegamos em casa, contamos para a minha mãe sobre a nossa aventura, como ficamos lá, presos até a noite. Mas não mencionamos as 4 figuras na floresta, o que vimos da árvore. Essa é uma história que sempre foi só minha e do meu pai, porque ninguém ia acreditar na gente. E ele contou. E hoje compartilho essa mesma sensação aqui, de que ninguém vai acreditar e tudo bem. Nem eu mesmo entendo o que foi que vimos na floresta.
Lembro dessa história desde criança, mas por muito tempo achei que era invenção da minha cabeça. A gente morava numa casinha pequena, numa rua tranquila do povoado de Martins Domingues, Zacatecas. À noite, antes de dormir, minha mãe apagava as luzes e eu ficava um tempo olhando pela janela do quarto para a rua de trás. Atrás de casa havia um terreno baldio. Às vezes, mesmo que fosse tarde, eu via um homem sentado na calçada, bem em frente ao terreno baldio, atrás da nossa casa. Ele não fazia nada, não falava com ninguém, nem se mexia, só ficava sentado, com os braços apoiados nas pernas, olhando para frente, como se estivesse olhando para a gente. Para mim era algo normal. Parte da rua, como o poste de luz ou a árvore da esquina. Uma noite perguntei ao meu pai quem era aquele senhor. E meu pai ficou em silêncio. Minha mãe olhou para ele, depois para mim, e perguntou de que homem eu falava. Apontei para a calçada pela minha janela, ali onde ele sempre se sentava. Meus pais se olharam. Meu pai me disse para ir para a cama, que já era tarde, e no dia seguinte perguntei de novo para minha mãe. Mas ela me disse para não falar mais sobre isso e eu não falei. De vez em quando eu via de novo, mas nunca mais falei nada. Os anos se passaram, parei de vê-lo, cresci, nos mudamos e já adulto, uma tarde voltei àquela rua com minha mãe, porque minhas tias ainda moravam lá, nossa casa ainda estava lá. Muito descuidada pela família que chegou lá depois de nós. Perguntei para minha mãe, já sem rodeios, sobre o homem que sentava na rua de trás, à noite. Minha mãe suspirou e me disse que aquele senhor tinha morrido atropelado ali sentado, muitos anos antes de eu nascer. Que um vizinho bêbado perdeu o controle e subiu na calçada onde aquele pobre senhor se sentava. Eu o vi por muito tempo, o vi muitas noites, foi sem saber, o único fantasma que já vi na minha vida.